Boa noite a todos. Quem que fez a pergunta? Boa noite, Araci, tudo bom? Boa noite, minha linda, boa noite. Araci, eu assisto assim, que nem eu estava falando com a Eli, eu gosto muito de ler, de vez em quando eu pego uns livros sobre espiritismo e coisa e tal. E esse dia eu peguei um vídeo que, tipo assim, eles falam que faz umas canalizações. O médium recebe, eles estão gravando, que diz que foi pedido para gravar essas canalizações, porque a espiritualidade foi acelerada, que nosso conhecimento tem que se acelerar, porque que ele falou assim, que nós estamos assim, que nós temos que se evoluir, porque a Terra está em regeneração. Tá. E que para a gente, que nós vamos reencarnar. Só que daí nós ou nós crescemos, ou nós vamos reencarnar com um pouquinho mais de dificuldade na caminhada, devido ao conhecimento e ao crescimento espiritual que muitos não estão aceitando. Essa colocação sua é uma realidade. A própria doutrina está com 60 anos de retardo. Por quê? A mediunidade é uma fonte de luz, é o contato com os protetores, é a lei da caridade, do amor. E quando a mediunidade está sendo fechada, os espíritas, os crentes recebem muito mais espírito, mais protetor, né? Recebem muito mais demônio do que nós espíritas. Nós espíritas não recebemos nem nossos protetores, nem raras casas espíritas que permite a entrada do protetor, do anjo guardião, né, até do socorro. Atualmente, nós estamos vendo que as federações e as luzes e outros mais, não sei de onde que tiraram tal ideia, em que fecha a mediunidade, impede o desenvolvimento da mediunidade e o objetivo disso daí. Mas, em compensações, outras religiões, tá? Se você pegar o Islã, que embora ele é contra o cristianismo, todo o grupo do Islã recebe espírito. Todos os coordenadores do Islã trabalham com os espíritos, mas eles acreditam que só eles têm esse contato. Outros não é permitido. Maomé também. Só Maomé é o profeta. O profeta quer dizer o único médium. Então, nós estamos, e a própria Igreja Católica, que ela também fechou a mediunidade. E levou a nós, um passado, em 1600, 1700, que toda pessoa que tivesse evidência que recebesse os espíritos eram considerados bruxos, e nós fomos para a fogueira. E qual o objetivo maior da fogueira? Quando alguém nos denunciava como médios, como feiticeiros, tirava tudo de nós. Tirava nossas terras, tirava nossos empregados, tirava tudo, deixava nós a pão e laranja. Além da gente morrer na fogueira, a nossa família era amaldiçoada. Então, veja bem, quando a mediunidade ela surgiu, ela foi extremamente agressiva por todos os lugares. Então, começou a se fechar. E aqueles que deram depoimento de que a mediunidade era coisa do demônio, e era magia, era feitiçaria, eles não poderiam reverter a tal ideia em que era colocada. Como também, até hoje, a Igreja Católica não reverteu ainda o processo reencarnatório. Então, o que nós vimos no passado, só porque a rainha não queria reencarnar, a Igreja Católica tirou a reencarnação, deixou de reencarnar. Então, nós estamos vendo que existe um retardo. Existe um retardo e nós vamos ter que acelerar. Vejo dessa forma. Agora, quanto passar para o mundo de regeneração, eu digo, tá, pelas minhas pesquisas, pelos meus estudos, que vamos ter que auxiliar todos os espíritos da Terra. Todos. Só aqueles que não conseguirem se regenerar é que serão levados para outro planeta. Mas isso pode levar ainda 1000 anos, até mais. Jesus nos passou essa informação crística 2000 anos.
E nós vemos hoje o cristianismo totalmente fechado, totalmente impedido, totalmente neutralizado. Então, quando se refere à mediunidade, o que Jesus trouxe? Trouxe a mediunidade. Jesus trouxe a mediunidade de cura, ele também doutrinava os espíritos. Maria Santíssima e o grupo de trabalhadores de Jesus recebiam os espíritos. É porque as pessoas não leram com profundidade ainda a Bíblia. Mas a hora que lê e entender a sua colocação, vão entender que sempre existiu os espíritos. Então, a Bíblia fala que veio Deus num roda-moinho. Pode observar, quem já leu sabe o que eu estou falando. Então, o que era o roda-moinho? O médium girava, né? A Umbanda até hoje gira, muitos espíritos que chegam girando. Chegam girando. Então, naquela época, quando recebia os espíritos e tudo mais, eles giravam. Só que as orientações dadas pelos espíritos, bons ou maus, era Deus. Tudo era Deus. Se Jesus também, as pessoas que recebiam Cristo, então eles diziam que se o Cristo, após a morte, né? Agora, ultimamente, aqueles que receberam Jesus, e Jesus fazia a maldade, vamos supor, eu recebi o Cristo, mas o Cristo fez isso de errado. Eles diziam, então, que era a parte negativa do Cristo, porque tem a parte luminosa. Então, a gente vê ainda que falta informação, muita informação. Mas os espíritos estão trabalhando em várias religiões, vários inclusive, eu achei interessante. Eu achei interessante assim, porque eles estão gravando. Por exemplo, incorporam o espírito, eles estão gravando e lançando. E eles estão pedindo assim, para a gente estudar muito. Porque ele falou assim que um Exu não precisa nem de roupa, nem de cigarro, nem de bebida. Ele falou assim, eu sou um tranca-rua das almas. Falou, eu trabalho no bem, eu auxilio, porque nós somos guardiões. Isso. Aí ele falou, vocês têm que saber, o que vocês têm que saber é que você vai em determinadas casas, vai aparecer um lá que vai beber, vai fumar, vai fazer maldade. Aquilo lá não é um Exu guardião, é um quiumba ou um egum. Vocês vão ter que estudar para vocês saberem a diferença. Isso, tá perfeito. E ele incorpora normal, ele fala no microfone. Você só sabe que é um Exu pela gargalhada. E assim, e fala bonitinho. E ele pegou e falou assim, o pessoal tem um negócio de achar que Exu não sabe conversar. Gente, cada um é conforme a evolução do médium. Vocês têm que aprender a estudar e evoluir. Tá correto. Eu vi um vídeo de um médium, até mandei nos grupos, mandei em vários grupos, para que visse, ele falou a mesma coisa. Só que ele não falou que nem era kardecista e que nem era um bandista. Ele se posicionou no meio termo, mas ele explicou isso daí. Quem estudou os livros de Robson Pinheiro, de Pai João de Aruanda, Pai João fala disso. E o Kardec fala que tudo é a mente. Tudo é a mente. Então, para que nós estamos em contato com qualquer espírito, o que vai valer é o médium. Se o médium é mau, se o médium é perverso, se o médium é vingativo, ele vai receber um Exu ou qualquer outro espírito para fazer o mal, porque é isso que ele está evocando. Na linha de Umbanda, Exu é o mensageiro, os elementares. Na linha de Umbanda, de quem estuda, eu estudei o Mate Silva, estudei vários livros do Mate Silva, que ele escreveu só sobre a Umbanda, as diretrizes da Umbanda. Porque quem dá aula, quem participa, ele tem que ter um conhecimento relativo de tudo, porque o diálogo é muito importante. E eu vejo, assim, o Robson Pinheiro colocar situações parecidas com o André Luiz, e que não foram conhecidas, porque as pessoas não entenderam a linguagem de André Luiz. Mas o Robson Pinheiro, ele coloca de uma maneira mais simples para as pessoas chegarem até lá. Não existe bloqueio. Então, é importante.
É interessante o que cada pessoa assim informa e orienta. O que nós, médios espíritas, precisamos aprender, que todos os espíritos se comunicam. Mentem. Mentem que é Jesus, mentem que é Maria Santíssima, mentem que é São José, mentem que é Allan Kardec. Bom, o que o médium tem que registrar? O bem e o mal. O que vocês estão aprendendo? O fluido mal me constrange. Ele me segura. É uma manifestação, uma espécie de condicionamento. Ela é presa, é pesada. Quando eu recebo um espírito de luz, eu só tenho mente. Eu só tenho a mente. A minha mente, eu não percebo mais meu corpo. Eu não percebo o meu corpo. Então, quando vocês são de um espírito superior e que vocês estão bem, vocês ficarão num bem-estar, numa energia altamente positiva, de uma vibração de amor, de ternura e de amparo espiritual. Quando nós estamos sobre a égide de um espírito mal, nós sentimos muita dor, nós sentimos um mal-estar físico, nós temos calafrio, nós temos dor de estômago, nós temos ânsia de vômito, nós temos tontura. Então, se o médium conhecer essas características das incorporações ou da presença de algum espírito, nem precisa estar incorporado. Pode estar a 2 metros, 6 metros, mas ele lança o fluido dele, que automaticamente, ao tocar no estomacal, nós vamos sentir náusea, dor de estômago, dor de cabeça e um mal-estar generalizado devido ao fluido. Então, o médium tem que ter esse conhecimento. Tá? Tem que ter esse conhecimento básico para poder trabalhar. Para nós, por exemplo, é muito comum, pode chegar um espírito que ele é pode ser o que ele for. Vai depender da moral e da ética do médium. O nome que ele dá, pouco importa. Agora, se o médium não tem moral, ele é mau, ele não é um médium evangelizado, ele vai receber um Exu lá dos quintos, que vai ajudar ele a fazer magia negra, que vai ajudar ele a fazer maldade, que vai ajudar ele a separar casamento, que vai fechar sociedade, que vai fechar centro espírita, e aí por diante. Se o médium, ele tem uma ética, uma moral, ele vai receber um Exu, sim. Mas, como esse Exu tem que se refazer, tem que trabalhar, retificar o mal que ele fez, terá que fazer o bem, e junto com esse médium, ele passa a trabalhar e a crescer. Então, ele vai estudar junto com o médium estudioso, ele vai fazer o bem, ele vai socorrer os doentes, e ele vai realizar as coisas que tem que fazer. Respondi para você? Araci, boa noite. Eu gostaria de saber, quando sentir esse mal-estar devido a esse fluido de espíritos maus, para nós nos socorrermos, a gente deve abrir as bacias e socorrer esse espírito, é isso? Esse seria o procedimento correto? Toda vez que um médium quiser auto se socorrer, ele tem que pedir para Deus. E o fluido cósmico, porque o fluido cósmico é o seu material de trabalho, o fluido cósmico universal. É através dele que o seu desejo, o seu pensamento, sua vontade vai ser acionada. Sem o fluido cósmico, para trabalhar essa ação ambiental planetária, nós teremos dificuldade. Então, eu tenho que abrir as bacias, tenho que pedir para Deus, tenho que rogar ao fluido cósmico universal permissão, a Jesus e toda essa gama de espíritos superiores. E pedir à nossa equipe de trabalho que socorra a entidade. Se necessário for, nós fazemos uma doutrinação mental
doutrinação mental, que é o médium falar, olha, você está aqui perto de mim, você precisa ser socorrido, aliviado, foi bom que você veio perto de mim, eu vou chamar meu protetor e ele vai te ajudar, e você já morreu, você já está desencarnado. O que vai acontecer? Se é um espiritinho, o tempo é rápido. Se é um espírito mediano para você trocar o fluido, leva mais alguns minutinhos. E se for um espírito muito necessitado, que morreu assim com situações muito difíceis, com doença, desequilibrado, desarranjado, hospitalizado, você vai levar mais tempo para retirar o fluido do espírito e recondicionar o novo fluido. Tudo é questão de fluidos. Então, o médium socorre os espíritos, sim, com facilidade. Basta a concentração e basta o equilíbrio do médium. Certo? Elaine, me entendeu? Obrigada, Araci, entendi sim, muito obrigada. Mais alguma pergunta? Araci, Elaine, pode posso perguntar? fazer? Uma curiosidade que eu tenho, crianças que desencarnam, no plano espiritual, elas vão ficar sempre nessa idade ou elas crescem como se estivessem aqui no plano terreno? Sim, a criança, quando ela é recolhida, então ela é assistida e ela vai crescer e se tornar adulta, porque o perispírito já era adulto, estava apenas uma condição perispiritual de redução, então ela volta novamente a ser um adulto. Há casos também que eu li que os espíritos maus, aqueles extremamente desobedientes, então ele passa pelo processo reencarnatório e morre em tenra idade, com alguns meses, alguns anos, porque aí ele é recolhido nos hospitais espirituais e aí dá tempo de fazer toda aquela transmutação de fluido através dos protetores, e ele vai crescendo devagarinho para fazer essa troca fluídica que nós fazemos nas nossas bacias. Então, reduz o perispírito, reencarna, mas ele pode desencarnar. Quando o espírito vem para cá, ele vem para fazer toda essa troca fluídica, porque a mãe tem um grande trabalho redentor. A família, o médium familiar, faz um trabalho gigantesco em relação à sua família. Certo? Certo, entendido. Obrigada. Mais alguma pergunta? Boa noite, Araci. Boa noite, Eli. Boa noite, grupo. Araci, eu estou Sim. lendo o material de uma pesquisa de uma socióloga, que é de um tema que eu sou apaixonada desde sempre. E vou pegar gancho nessa colocação que uma amiga fez, porque o texto é sobre como foi construído essa narrativa de bruxas, feiticeiros e magos, né? Uma grande pesquisa que ela fez de 8 anos, envolvendo a questão da Igreja Católica Romana, da sociedade da época, enfim. E em determinado momento que eu estava lendo esse texto, eu comecei a ler sobre um pretor do século XIV, XV, que tinha grande facilidade de acesso tanto a juízes como à Igreja Romana, e teve uma ideia de que bruxos, magos e feiticeiros tinham consciência do que faziam. E uma vez que eles tinham consciência, a partir disso ele criou uma jurisprudência. E a partir dessa jurisprudência, muitos e muitos e muitos magos, feiticeiros e benzedeiras foram para a fogueira. É por isso que eu lembrei. Enquanto eu estou lendo sobre isso, me veio uma pessoa na cabeça. Isso me deu um incômodo. E é aí que está a minha pergunta. Porque enquanto eu li o relato, essa pessoa me vinha com muita frequência, eu ouvi alguém me dizendo que era um resgate que essa pessoa estava fazendo. E foi muito interessante porque o trabalho dessa pessoa hoje, que é conhecida nacionalmente, tem muita relação com o relato desse pretor. Aí
é a minha zona de conflito. É uma zona de conflito da infância. Essa é a minha verdade. Logicamente, algumas informações chegam para a gente, mas a pergunta é, para quê? Isso é algo que a gente tem que aceitar? Isso é algo que a gente tem que saber e guardar? Isso é algo que é para falar, você é assim mesmo e você tem que lidar com isso? Porque esse tipo de informação não chega? Porque a gente não tem acesso à pessoa. Inclusive, eu estudo com essa pessoa um material. Isso me causa, é uma grande zona de conflito minha. Porque eu me pergunto, por que a gente tem que ficar sabendo das pessoas? O que fazemos com o que sabemos das pessoas? É para Ó, ser é o feito seguinte, alguma coisa? eu vou dizer para você, você vai fazer uma prece e vai Sim, pedir que você não quer informações de outras pessoas. Porque eu também, com o desenvolvimento da minha mediunidade, eu chegava próximo das pessoas, eu podia ver o seu passado, o presente, quem ela foi. E isso é extremamente desconfortante. É muito ruim. sim, É como ler os pensamentos, é como ler sim, o é muito, passado. é muito difícil. Todo médium pode ler. Só que uns prestam mais atenção e outros não, tá? Mas todo médium lê o pensamento. Todos, sem exceção. Tá? Então, nós podemos ver se é mentira, se é falsidade, se é hipocrisia. Todo médium faz isso. Mas eu acho que é constrangedor eu pedir para bloquear essa minha visão e essa minha percepção, porque não era bom para mim, porque aquilo me prejudicava. E eu Não, queria é um crescer. processo bastante dolorido. É bem dolorido É, mesmo. E a gente não pode solucionar o problema dos outros. Nós não vamos poder Sim, amenizar o problema de nenhum médium, porque se aquilo é karma, só ele tira, o crescimento só ele faz. Então, é uma razão de ver, é uma pesquisa. Mas eu não quis adentrar nessa pesquisa. Eu pedi que me tirasse esse dom de perceber, porque era muito sofrimento. Eu estava conversando com uma pessoa e eu percebia se estava obsedada, qual era o problema dela. E isso era muito ruim, porque isso a gente fica igual as pitonisas, né? A gente começa a falar para o outro, estou vendo isso, estou sentindo isso, no passado você foi isso. Isso é uma coisa muito ruim, porque a gente acaba virando adivinho. Tá? sim, E eu pedi que esse eu não queria para mim. Então, eu sou uma pessoa, assim, bastante realista em relação a mim. Já fui médium de cura. E aí, quando eu percebi que eu usava essa energia para curar, antes que as pessoas voltavam a ser o que elas eram antes. E eu desgastava toda a minha energia, sabe? Eu ajudava as pessoas, mas eu ficava desvitalizada, cansada, extenuada. E eu falei para os espíritos que era uma coisa que eu queria ajudar os espíritos. Mas que ajudar os vivos, eu estava desgastando energia, desgastando meu tempo, meu espaço de trabalho, e que eu não queria mais me ocupar com os encarnados. Então, eu, médium, tomei algumas medidas em relação à minha própria vida, daquilo que eu achei mais interessante. Então, optei por dar aula, como estou fazendo aqui, optei em estudar, em ensinar a mediunidade, dar os passos para a mediunidade. Então, eu optei em fazer uma outra coisa. Eu acredito que você deva orar, Beatriz, e sim. pedir nova diretriz. Isso daí é muito ruim, ficar nesse conflito. Essa é a minha colocação. Tá bom, era assim. Muito Ok. obrigada, era só isso daí. Então, vamos para a nossa prece. Vou orar com vocês hoje. Então, vamos para a prece. Posição de trabalho, postura. Vamos nos harmonizar.
equilibrarmos e vamos orar. Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, vós que sois, Senhor, a bondade e a misericórdia, vós que sois o amor do mundo, Senhor, nós vos rogamos a partícula do seu amor, porque o seu amor nos criou, e nós vos pedimos a continuidade da jornada, para chegarmos um dia a espíritos bons, a espíritos puros, Senhor. E nós te rogamos, Pai, por este grande laboratório que é o fluido cósmico universal, que são as energias, Senhor, dos espíritos superiores do sol, da lua, das estrelas, do firmamento, todo esse fluido espalhado, Senhor, que nós podemos elaborar e trabalhar. Nós te pedimos, Pai, que abra, Senhor, templo de luz e de esperança, se abra, Senhor, para nós. Rogamos ao grande Mestre Jesus. Jesus querido, permita-nos, Jesus, crescermos, evangelizarmos, sermos bons, ouvir os seus ensinos, sermos bons médios, bons educadores, sermos aquele, Senhor, que participa da terra para o caminho do bem, para o caminho da verdade, para o caminho da justiça. Rogamos neste momento aos consoladores, Maria Santíssima, rogamos, Senhor, a Santo Agostinho, a Vianney Lacordaire, ao nosso querido Allan Kardec, nosso querido Chico, nosso querido Bezerra de Menezes e Eurípides, que venha, Senhor, junto de nós, com toda a essência do ensinamento, para que possamos crescer e prosperar. E neste momento, Senhor, eu abro, Senhor, a consolação, abro a regeneração, abro, Senhor, a redenção. E rogo-te, Senhor, por todos os espíritos trabalhadores, nos reinos minerais, no reino vegetal, no reino animal, no reino dos homens. Permita-nos, Senhor, neste momento, trazer, Senhor, da terra, do magma da terra, Senhor, as partículas etéreas, Senhor, do fogo, para queimar o orgulho, Senhor. Queime o meu orgulho, queime todo o meu orgulho, toda a minha vaidade, queime a minha cupidez, queime a minha preguiça. Eu preciso me libertar da minha preguiça, da minha ociosidade, que queime essa ociosidade que eu formei pelo meu próprio pensamento. Eu criei o ócio, eu criei essa paradeira, assim. Eu criei todas as formas que não me permite hoje trabalhar. Peço que quebre todas as partículas, que eu chegue, Senhor, à monopartícula, que vou solvendo, desmagnetizando, até que volte a partícula original novamente do fluido cósmico, Senhor. Porque tudo é assim na natureza. Tudo morre, tudo recomeça. Nós conhecemos, Senhor, a lei de destruição. Está lá, Senhor, no livro dos Espíritos. Permita-me destruir tudo o que fiz de errado com o fluido cósmico, com a minha mente, Senhor, que eu desintegre os erros, desintegre as maldades, as imposturas, as falsidades, os erros, as mentiras. Permita-me, Pai, solver tudo isso, que vai solvendo aos poucos do meu perispírito, solva do meu corpo físico, solva da minha casa, que passe neste mesmo fluido que eu elaborei, que seja desintegrado na minha casa todo o fluido de inveja, o fluido da maldade, do erro, que vai sendo solvido,
Retire, Senhor, toda a perdição. Retire todo o impedimento da mediunidade. Retire, Senhor, todo o impedimento da fé, para que eu possa, Senhor, transportar uma montanha de problemas, para que eu seja corajosa, para que eu seja vencedora, construtora de um mundo melhor. Dai-me uma fé ardente, dai-me uma fé corajosa, dai-me uma fé vencedora. Fazei de mim instrumento de amor, fazei de mim instrumento de caridade, que aonde eu passar, pelos caminhos, pelas estradas, Senhor, pelos jardins, pela dor, pelo sofrimento, me permita, Pai, auxiliar, me permita colocar a luz, Senhor, me permita tocar as almas, me permita o despertar dos sentimentos de amor. E eu te rogo-te, Pai amado, para todos os espíritos que me rodeiam, familiares, entes queridos, os espíritos viciosos, preguiçosos, andarilhos, aqueles que não gostam de estudar, que não gostam de obedecer, que nada querem fazer, que não querem nada com nada, Senhor. Peço neste momento que toque, que toda esta gama de companhias espirituais sejam levados à consolação, Senhor, e tocados pela vibração de amor, tocados, Senhor, pela regeneração, vão se transmutando, transformando, modificando o perispírito, aonde tem as trevas, que se coloque a luz, aonde tem a preguiça, que se coloque o trabalho, aonde existir o ódio, que comece, Senhor, a acelerar as partículas do amor. Nós vos pedimos, Pai amado, pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários, pelo meu adversário, pelo meu contrário, pelo meu rival, por aquele, Senhor, que trabalha de dia e de noite para me impedir meu crescimento. Permita-me, Pai, levá-lo para que ele transforme, para que ele se modifique e consiga, Senhor, compreender que nós estamos em evolução, nós estamos no destino, Senhor, à luz. Bons espíritos, vós que me protegei, vós que me amparai, vinde em meu socorro, permita neste momento tocar todos os meus protetores, e assim eu peço, Senhor, a toda esta gama de amigos, que venham, Senhor, a mim, todos eles, e me ajude, Senhor, e me ampare, e me fortaleça, e vai desintegrando toda a forma pensamento que eu criei, toda a minha maldade, Senhor, que eu pensei, todos os entraves que eu criei. Fazei com que neste momento eu liberte de mim mesma, liberte, Senhor, da minha própria opressão, liberte, Senhor, de mim mesma, da minha cristalização, daquilo que eu cristalizei em volta de mim. Eu peço, Senhor, que solva tudo isso, e vai solvendo, e aos poucos eu me liberto, como também liberta todas as companhias espirituais, liberta todos os meus familiares vivos e mortos, liberte os jovens, liberte as crianças, liberte cada um de nós que aqui estamos, que aos poucos o fluido benevolente, o fluido de amor vai tocando o Senhor. E eu peço aos espíritos trabalhadores das águas, que traga as águas do céu, a água do mar, a água da fonte, as águas cristalinas, e caia, Senhor, sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a consolação, regeneração e redenção. E esta água, Senhor, com a luminosidade, Senhor, de Deus, dos espíritos superiores, vai, Senhor, sensibilizando do amor do Cristo, do amor de Maria Santíssima, vai
tocando, Senhor, acortando, libertando as nossas companhias espirituais, libertando a nossa família. E eu coloco o fluido do trabalho, o fluido da beleza, o fluido do crescimento, o fluido do cristianismo, Senhor. Que comece, Senhor, as irradiações do Cristo. Tocar, acordar, despertar os fluidos dos 10 mandamentos. Que toque, Senhor, acorde para a lembrança do crescimento da alma. Rogamos, Senhor, pelas 12 virtudes, que caia, Senhor, as 12 virtudes, e vai tocando, e vai acalmando, e vai despertando. Como peço, Senhor, pela minha mediunidade, que ela seja, Senhor, realizada com êxito, que leve em profusão, Senhor, a sementeira do bem, que eu me melhore e que essa luz que Deus me deu, eu possa prosperar com ela. Fazei de mim o ceareiro, fazei de mim o trabalhador, digno de pertencer à sua seara. Pai amado, Pai querido, Jesus, rogo neste momento por todos os espíritos que sejam levados para as colônias espirituais. E neste momento eu rogo, Senhor, a Poseidon, capitão dos 7 mares, que leve, Senhor, todos os espíritos que estão ao meu redor, que estão, Senhor, ao meu lado, que estão presentes nas minhas atividades, que neste momento sejam aliviados, acalmados e tranquilizados nas nossas escolas espirituais. Rogo, Senhor, a mãe menininha, para que neste momento o recolha todo o seu povo, Senhor, todos eles médiuns, todos os trabalhadores da última hora, para as escolas espirituais, para os parques de evangelizações, para os prontos socorros e educandários. Rogo neste momento a Pai João de Aruanda, rogo, Senhor, a todos os espíritos trabalhadores, para que neste momento recolha os médiuns, recolhe os seus trabalhadores, recolhe todos eles às escolas espirituais, aos parques de evangelizações, ao pronto-socorro dos espíritos. Rogo carinhosamente ao Padre Cícero de Juazeiro, que recolha, Senhor, os médiuns, recolha os romeiros, que vão em busca da luz, que vão em busca do Cristo, que vão buscar, Senhor, um alento, um alívio para a alma. E eu peço que neste momento, este grupo de apoio possa socorrê-los, Senhor. Rogo neste momento por Martin Luther King, que recolha seu povo, Senhor. Recolha todos eles para as escolas, hospitais, pronto-socorros, educandários. Rogo, Senhor, neste momento, a Maria Santíssima, Mãe de todas as mães, a abnegada Maria, que a sua equipe de trabalho, neste momento, recolha todos os espíritos que vieram até nós, vieram nos nossos lares, vieram de qualquer canto, que passaram as nossas divisas. Nós pedimos que sejam recolhidos, aliviados, balsamizados, curados. Peço, Senhor, nesse momento, pelos crentes, pelos evangélicos, Senhor, pelos místicos, pelos esotéricos, por outras religiões também, que sejam todos encaminhados para as colônias espirituais, parques de evangelizações, pronto-socorro, que encontrem, Senhor, resposta para aquilo que vieram realizar sobre a terra, que possam compreender o destino e o caminhar de cada um de nós. Rogo carinhosamente, Senhora Bezerra, Eurípides, Camille Flammarion, Francisco de Assis, Lacordaire Vianney, Senhor, para que neste momento toque todos os espíritas
a grande família espírita. Abençoa, Senhor, os médios. Abençoa os caídos, os falidos, os perdidos, todo o grupo espírita, Senhor. Que aonde tiver o espírita, que esta equipe de amor possa socorrer, possa abrandar, possa aliviar, possa ser levado às escolas espirituais, querem vivos, querem mortos, que socorra, Senhor, os espíritas, para que eles compreendam a sua jornada, a sua missão, o seu trabalho, Senhor. E peço neste momento, pelos espíritos inimigos da doutrina, inimigos de nós médios, inimigos do trabalho redentor, inimigos do cristianismo, que acorde, Senhor, acorde e desperte, porque é hora de despertar, é hora de acalmar, é hora de tranquilizar, é o momento em que nos chama as luzes da espiritualidade. Rogo carinhosamente ao meu anjo guardião, aos meus protetores, que cuidem de mim, que não se afastem de mim, que me protejam, que me orientem de dia e de noite, que me levem às escolas, que me levem aos hospitais, aos prontos-socorros espirituais. Fazei com que cada dia eu me sinta melhor, que cada dia, Senhor, mais perto de ti, que eu possa trocar as partículas escuras, enegrecidas, pelas partículas luminosas. Pai amado, muito obrigado por ter me criado um dia, por eu ter passado pelos reinos inferiores da terra, por eu ter passado no vegetal, no mineral, no reino animal, Senhor, e no reino dos homens. Obrigado por aqui estar. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus companheiros de jornada. Obrigado por aqueles que me fazem crescer. Obrigado por aqueles que me amam, que me abraçam e que me reconfortam. Obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo que me deste. Muito obrigado. Que a sua paz esteja conosco, agora e sempre. E assim, nós encerramos as nossas atividades de aprendizado, de cura, de vibrações de amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E nós encerramos nosso trabalho no dia de hoje.